Boa tarde a todas e todos, os participantes presenciais e remotos de mais um workshop aqui do 9º Fórum da Internet no Brasil. Esse workshop é organizado pela Coalizão Direitos na Rede, uma organização, uma articulação de mais de 30 organizações da sociedade civil que atuam no campo do direito digital. Eu sou a Renata Miele, sou do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e vou cumprir o papel de coordenar este workshop para discutir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a estrutura de fiscalização brasileira. Como garantir a implementação da lei, né? Então, a descrição, os objetivos desse workshop é um pouco a gente enfrentar o diálogo em torno dos desafios, né? O Brasil é um dos últimos países da nossa região a ter uma lei que busca proteger os cidadãos dos abusos no tratamento de dados pessoais, né? Essa legislação é fruto de muitos anos de debate na sociedade civil e no Congresso Nacional. Foram consultas públicas, audiências públicas, um longo esforço de construção de consenso entre os vários setores envolvidos nesse diálogo, né? Então, assim como o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, primou por uma tentativa de consenso multissetorial, né? Na medida do possível, é claro que nem todos os consensos foram alcançados, mas foi uma lei que produziu um resultado muito positivo ao ponto de ser aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, né, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Posteriormente, foi alvo de vetos que comprometeram em grande parte a aplicabilidade da lei, porque parte dos vetos atingiu um dos corações da legislação e da sua implementação dessa nova lei, que foi a questão da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que depois foi alvo de uma medida provisória para restituir esses dois instrumentos, que foram restituídos de maneira distinta daquelas que tinham sido pensadas inicialmente. E nós estamos, então, ainda... Ontem foi talvez não, né? Foi o último episódio da história legislativa dessa lei, quando o último veto que tinha sido destacado à legislação foi apreciado no Congresso Nacional, e apesar de nós termos conseguido uma ampla maioria de deputados e senadores, com maioria na Câmara dos Deputados pela derrubada do veto, no Senado faltou um voto para a gente derrubar o veto que eliminou da legislação o direito do cidadão brasileiro ter a revisão de decisões automatizadas por pessoa natural. Então, findo o processo legislativo, vem agora os desafios de como fazer com que as várias regras, as várias diretrizes, princípios, conceitos que estão estabelecidos na legislação possam ser colocados em prática para que o país e o cidadão brasileiro possa ter efetivamente uma proteção e uma garantia da proteção e da privacidade dos cidadãos brasileiros. Então, esse é o objetivo do nosso painel. Para isso, eu queria passar a palavra, em primeiro lugar, para o José Antônio Zerbach, que representa aqui o Ministério da Economia, para que ele traga um pouco a visão do setor governamental sobre quais são os desafios que o Brasil precisa enfrentar agora nesta nova etapa, já que nós já encerramos a etapa da construção da lei, como que nós vamos enfrentar os desafios para a sua aplicação no país. Muito obrigada pela presença, José Antônio, e você tem 12 minutos. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todas as senhoras e senhores para um debate tão fundamental nesse início de implementação de uma política pública que é, de fato, primordial, seja para a proteção dos cidadãos, seja para o desenvolvimento de uma economia digital, né? Então, eu já agradeço aqui ao Fabrício, ao convite, a todos os membros da organização, aos membros da mesa, aí, Sérgio Paulo, Bruna, Renata, Leonardo e a Helena aqui à minha direita.
é um prazer e eu acho que também é um compromisso para que a gente comece a implementação dessa política pública já com esse diálogo fluido e transparente. Naturalmente, a gente enfrenta aí todo um cenário de reelaboração e um novo pensamento com relação ao Estado, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um elemento crucial, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma infraestrutura fundamental para muitos dos projetos que, em particular, no âmbito do Ministério da Economia, mas em particular da Secretaria Especial da qual eu represento, para aqueles que não estejam familiarizados, o Ministério da Economia tem hoje 7 secretarias especiais, e a que eu faço parte é justamente a que envolve desburocratização, gestão e governo digital. E nesse âmbito, um dos nossos projetos é, por exemplo, a emissão do Documento Digital Nacional, que algumas bases para ele já foram instituídas, por exemplo, o decreto que instituiu a base de dados do CPF como o elemento único, para que no futuro, quando o documento digital for instituído, todo cidadão precise memorizar tão somente o seu número do CPF. Não terá mais esses 100 números de documentos que todos nós, como cidadãos, temos que mantê-los. Então, dentro desse projeto, assim como outros projetos fundamentais, e no âmbito da nossa missão de entregar 1000 serviços públicos ao cidadão. Então, todos aqueles serviços que eram oferecidos e que, eventualmente, seriam necessárias várias diligências de cada cidadão, por exemplo, para pedir uma carteira internacional de vacinação. Hoje, ele é integralmente online. Então, este é um dos 1000 serviços que a gente quer entregar nos próximos 2 anos, para que o cidadão tenha, enfim, não só o melhor e mais franco acesso, mas que o Brasil e o governo, em particular, seja menos burocratizado. Quer dizer, a gente não está apenas nesse processo de digitalização, mas também de redução do número de passos ou etapas que cada serviço antigamente necessitava. Então, essa revisão é importante. E, nesse contexto de implementação de um governo digital, a Lei de Proteção de Dados é fundamental. Apenas a título ilustrativo, um primeiro passo que a gente deu foi um decreto federal sobre o compartilhamento de dados, que já tem menções expressas à Lei Geral de Proteção de Dados, e, em particular, ao princípio da finalidade. Porque as senhoras e os senhores bem sabem que essa legislação não afeta apenas o setor privado, ela também avança para a administração pública. Então, é importante que o governo, nos seus 3 entes federativos, o federal, o estadual e o municipal, também atue nesse sentido, para que a gente possa, enfim, ter um regime bem implementado. E, nesse sentido, eu também gostaria de fazer aqui um comentário adicional, que as 2 empresas que movimentam os dados, as empresas públicas, o SERPRO e a Dataprev, também estão bastante comprometidas com a implementação e a conformidade a essa legislação. Então, acho que é importante que o governo também dê sinais, assim como o setor privado já tem se movimentado, o governo também precisa se movimentar para isso. E o que a Renata fez aqui, o histórico, basicamente, dessa legislação, que já remonta a alguns anos de debate, de discussão legislativa, que tivemos, então, a legislação aprovada, depois a medida provisória, chegamos, enfim, à votação da aprovação da medida provisória em maio, os vetos do presidente, em seguida o debate que se encerrou na tarde de ontem, na noite de ontem, já melhor dizendo. Então, qual é o processo a partir de agora? Nós temos a publicação do decreto de estrutura. O que é basicamente esse decreto? Depois da publicação da legislação, todos os governos eles emitem um decreto de estrutura, que é basicamente
o apontamento dos cargos para essa autoridade, para essa entidade, né? As senhoras e os senhores bem sabem que nós teremos 5 diretores ou diretoras no Conselho Diretor e 23 representantes no Conselho Nacional. Então, nesse sentido, temos trabalhado para que essas indicações, esse processo transcorra da forma mais aberta possível e também mais célere possível, e também que a gente tenha esse decreto publicado o mais rápido possível, porque sabemos que tanto o cidadão anseia por ter um regramento mais claro, mas também o setor privado, né? A legislação entra em vigor em agosto de 2020 e também reconhecemos que um processo de conformidade a essa legislação não vai ocorrer da noite para o dia, né? É importante que as regras do jogo sejam estabelecidas e, uma vez que a legislação avança para alguns princípios e não faz um detalhamento operacional, como aliás é o que se esperaria de uma lei geral, né? É importante que a gente já tenha, enfim, esse decreto de estrutura publicado e a gente tenha as pessoas indicadas para que já comecem a tecer aí algumas discussões a esse respeito. Então, a nossa preocupação é as regras do jogo precisam ser estabelecidas o quanto antes. E nossa visão é de que a autoridade ela tem 3 dimensões de atuação fundamentais, particularmente nesses primeiros meses e nesses primeiros 2 ou 3 anos de vigência. A primeira, como eu falei, de normatização, que é basicamente isso, as regras do jogo. Então, para isso, eu já tive a oportunidade de mencionar isso ontem, nós fizemos alguns estudos de direito comparado e de política comparada, justamente para aprender com as melhores práticas internacionais. Então, reconhecemos, como a Renata mencionou, não acompanhamos aí o que aconteceu, por exemplo, entre os nossos vizinhos aqui latino-americanos, mas podemos aproveitar este atraso agora como uma oportunidade para que a gente aprenda com as lições e com os erros. Então, a gente tem olhado exemplos que ocorrem no México, na Argentina, no Uruguai. A Argentina e o Uruguai são ilustrações importantes, porque já tiveram a sua legislação, ao seu regime considerado como adequado ao regulamento europeu, mas também estamos observando o que tem ocorrido nas autoridades europeias e também na Ásia e no Pacífico. Então, esse diálogo fluido para observar experiências, por exemplo, que tem ocorrido com relação a compartilhamento de dados ou técnicas de anonimização em Singapura, ou como foi o processo de adequação recente agora do Japão e de Israel, ou a plataforma de resolução de conflitos online que a autoridade da Coreia do Sul desenvolveu, que essa também é uma das nossas preocupações para que esse regime não caia em descrédito. O cidadão precisa ter uma resposta ágil e eficiente do Estado, em particular dessa autoridade. Ou seja, se ocorre um incidente qualquer e nesta plataforma e o cidadão encaminha uma petição ou um e-mail, um comunicado, qualquer que seja um instrumento depois de regulamentado, e não tem a resposta da autoridade num tempo adequado, o regime por si só ele vai cair em descrédito. Então, a gente tem buscado, enfim, soluções e estratégias que possam abarcar essa potencial demanda que certamente surgirá. E a segunda dimensão que eu gostaria de destacar é a do diálogo institucional, seja com a sociedade civil, mas em particular com as entidades governamentais, né? Quando a gente fala assim, governo, tem os 22 ministérios, às vezes é um pouquinho, para quem conhece bem a máquina, vê que na verdade são 200 entidades diferentes e que com interesses e com pautas bem diversas. Então, é importante, nesse processo de desenvolvimento institucional, que a autoridade tenha condições, enfim,
de desenvolver a sua política e também tenha esse perfil de diálogo, porque certamente fricções institucionais surgirão, seja com a Secretaria Nacional do Consumidor, seja com a Controladoria Geral da União, seja com demais entes que, enfim, têm, inclusive já publicamente, trabalhado nessa pauta, né? A Secretaria Nacional de Consumidor hoje já tem alguns inquéritos administrativos, alguns processos administrativos que já tratam da temática de proteção de dados. E a terceira dimensão que eu gostaria de destacar é justamente essa parte educativa, né? Nós não temos um histórico legislativo ou mesmo cultural de proteção de dados, né? A gente olha muito para a realidade europeia, mas é importante frisar que na França, por exemplo, a legislação é de 1978. Então, é diferente e será diferente aqui no Brasil, e a gente precisa, enfim, mais uma vez, aproveitar quais foram as campanhas, as iniciativas mais efetivas para garantir que o cidadão saiba exatamente quais são os seus direitos. Eu acho que esse é o nosso recado aqui, para justamente acompanhar essas melhores práticas, o que deu certo, quais foram as resoluções, e no Brasil temos aí uma miríade de temas, estamos trabalhando nele, desde técnicas de anonimização até uma resolução para crianças e adolescentes, né, dado que no Brasil o nosso regime jurídico tem o estatuto específico para essa faixa etária, então é importante que a gente também compreenda o que tem ocorrido na seara internacional e, respeitado o ordenamento jurídico brasileiro, a gente consiga implementar para que esse regime tenha condições efetivas de ser algo que responda às necessidades do cidadão. Eu acho que esse é o nosso recado e, mais uma vez, eu agradeço o convite e fico inteiramente à disposição aí para as perguntas e para o debate. Muito obrigado. Obrigada, José Antônio. Acho que ele trouxe uma questão muito importante, né? A LGPD remete vários aspectos para a regulamentação posterior no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, temas muito importantes e sensíveis, por isso também a constituição dessa autoridade de maneira célere para que a gente possa iniciar, né, um processo de criação de regras, né, e de boas práticas para regulamentar esses vários aspectos que a lei remete à LGPD, a autoridade é fundamental. Eu queria passar, então, agora a palavra para o Leonardo Parentoni, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, representando aqui nesse workshop o setor acadêmico. Muito obrigada pela participação, professor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Cumprimento os colegas de painel, na pessoa da nossa presidente, senhora Renata Miele, todos os senhores que nos assistem remotamente. Eu queria dizer rapidamente qual é o propósito dessa minha fala. Um dos tópicos mais discutidos da Lei de Proteção de Dados é o formato da autoridade nacional, o nosso órgão regulador. E a maior parte das falas é muito crítica à autoridade nacional. Então, eu gostaria de trazer aqui uma fala de contracorrente, uma fala de apoio e uma visão otimista em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, baseada num estudo científico. Bom, vamos lá. Como o senhor José Antônio já mencionou, a autoridade vai, primeiro, regular a lei. Há vários assuntos que são deixados à definição da autoridade. Segundo, fiscalizar o mercado, orientar. Terceiro, eventualmente, aplicar sanções. Mas o mais importante numa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o que resulta de tudo isso. Ela construirá a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais do nosso país, irá criar a sua identidade. Isso não é trivial, porque cada país tem uma política, dois nunca são iguais. Vamos fazer um corte, por exemplo, um corte bem superficial, Europa versus sistema estadunidense. Estados Unidos abominam nudez em via pública, a Europa admite. Estados Unidos aceitam discutir vencimento e salário muito abertamente, a Europa tem uma certa resistência quanto a isso. Estados Unidos não gostam de invasão
pública, ou seja, ingerência pública na esfera privada. O europeu aceita isso a ponto de, em alguns países, a lista de nomes do seu filho ser pré-definida pelo Estado. E o senhor escolhe um dos nomes daquela lista. E se quiser inserir outro, tem que pedir autorização pública. Ou seja, por mais que sejam 2 blocos com fluxo intenso de dados, cada um tem a sua política própria. E o Brasil? O Brasil não é para amadores. O Brasil tem um pouco de cada. Nós admitimos nudez em via pública e até incentivamos no carnaval, mas não admitimos no resto do ano. Nós admitimos transparência de salários para servidores públicos, mas na iniciativa privada é onde é um tabu falar sobre isso. Nós admitimos ingerência do Estado profunda em algumas áreas, mas não aceitamos ingerência alguma em outras. Então, o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é fundamental. O que se queria e o que se tem, a diferença entre o ideal e o real. O que se queria era, à semelhança do modelo europeu, uma autoridade na forma de agência reguladora, absolutamente independente. E o que nós temos hoje é uma autoridade nacional que é um órgão do governo. E se diz, então, que ela não será capaz de, com independência, imparcialidade e isenção, bem exercer as suas funções. Tendo em vista que entre o ideal e o real, a diferença às vezes pode ser muito grande, a minha fala de agora por diante se baseia no real. Afinal, com o que temos, há como acreditar que vai dar certo? E a minha impressão é de que sim. Eu acho que vai dar certo, eu acho que a autoridade merece um voto de confiança. E já adiantando a conclusão, eu acho que mais importante do que a estrutura é a função. Mais importante de como a unidade está constituída no papel é quem serão seus primeiros integrantes, como eles atuarão e qual mensagem eles transmitirão ao nosso país. Bem, quais são as críticas e como rebatê-las? As críticas são: a nossa autoridade não tem personalidade jurídica própria. E, portanto, ela não tem patrimônio próprio, um orçamento separado, não tem uma carreira específica de servidores especializada no assunto, será composta por servidores de outras áreas ou algumas poucas funções de confiança e, acima de tudo, o nível hierárquico dos seus diretores na estrutura administrativa não será o mais alto. Então, há um grande receio de que ela não tenha a isenção necessária para fiscalizar, por exemplo, o próprio poder público, porque, em tese, ela poderia fiscalizar alguém que hierarquicamente está acima. Bom, como é que eu queria trazer a minha mensagem otimista? Eu procurei estudar, seguindo a linha do que o José Antônio mencionou, um país sul-americano próximo da gente que tivesse uma estrutura de autoridade de dados semelhante à nossa e que tenha dado certo. Então, eu fiquei algum tempo pesquisando até ser convidado pela presidência da República desse país para ir passar algum tempo lá e estudar o seu sistema. E esse país foi o Uruguai. Não só porque tem uma carne absolutamente excelente, um povo muito hospitaleiro, mas porque o Uruguai tem alguns outros atributos que justificam essa minha ida. Primeiro, Lei Geral de Proteção de Dados desde 2004, 14 anos antes da gente. Segundo, decisão de adequação da União Europeia em 2012. Portanto, já há 7 anos o Uruguai tem um selo da União Europeia de que é um país cujo ordenamento jurídico dá grau adequado de proteção de dados. Terceiro, uma enquete feita no ano de 2018 concluiu que mais de 50% da população tem um nível adequado de conhecimento a respeito de seus direitos em matéria de proteção de dados. Transpondo para o Brasil, isso seria cerca de 100 milhões de pessoas. Quarto, o Uruguai é o único sul-americano membro do D9, o Digital Nine, o grupo de países que se auto-intitula os 9 países mais digitalizados no mundo. Não obstante, ainda é a sede do D9 para o biênio 2019-2020. Quinto fato, o Uruguai foi o primeiro país sul-americano a aderir à Convenção número 108, que os senhores que tratam de proteção de dados conhecem. É um tratado mundial estruturante em matéria de proteção de dados, aberto a europeus e não europeus. Pois bem, o Uruguai foi o primeiro não europeu do mundo admitido nesse tratado. Os senhores vão dizer, mas o Uruguai tem uma população menor que a nossa, um PIB menor que o nosso, idioma diferente e extensão territorial absolutamente diferente, nem se fala. Mas vamos então para o aspecto estrutural da Autoridade de Proteção de Dados uruguaia em comparação com a nossa. No Uruguai, assim como no Brasil, a autoridade é um órgão desprovido de personalidade jurídica, desprovido de orçamento próprio, diretamente vinculado a um órgão
que é a ARECIC, a Agência para o Desenvolvimento do Governo Digital. A unidade uruguaia é, portanto, abre aspas, no papel, absolutamente semelhante à brasileira, funcionando com uma diretoria e com um conselho. E, apesar disso, alcançou todos esses aspectos que eu acabei de lhes mencionar. O que me faz crer que podemos ser otimistas em relação à autoridade brasileira? Se os senhores me perguntarem, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que temos é a que queremos, é a ideal? Não, certamente não é. A maior parte dos senhores pensaria diferente, como eu também gostaria de ter uma autêntica agência, mas não temos. O possível é suficiente? Eu acredito que sim. Vamos lá. A nossa autoridade, assim como a uruguaia, os dirigentes têm mandato por prazo fixo. Durante a tramitação da lei, o texto foi alterado e, além da autonomia técnica, foi incluída também a autonomia decisória. Terceira garantia: os seus dirigentes somente podem ser afastados preventivamente por decisão do presidente da República, o que significa que pressões políticas em instâncias inferiores, em regra, tendem a não influenciar. Quarto, a decisão de afastar definitivamente um dirigente só pode ser por decisão judicial transitada em julgado, o que significa que medidas judiciais, em tese, temerárias, não terão o poder de afastar um dirigente. Me parece que o conjunto dessas garantias estruturais, à semelhança do que aconteceu no Uruguai, é suficiente para darmos um voto de confiança na agência. E eu gostaria de compartilhar um mantra que eu ouvi na presidência da República daquele nosso estado vizinho. Uma das coisas que os diretores da Unidade Reguladora e de Controle de Proteção de Dados do Uruguai mais se orgulham é que eles nunca foram chamados à sala de um político para dar explicações, mas já receberam a visita de vários deles, curiosos em saber como cumprir as determinações da unidade. Vejam bem que cultura interessante. Então, aqui, eu acredito que no Brasil nós temos, sim, condição de ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados capaz de atuar de forma independente e construir a nossa cultura, porque isso dependerá muito mais das pessoas que a integrarão, de como estas pessoas atuarão de fato, do que propriamente da estrutura. Até porque precisamos ser realistas. A estrutura que temos, ainda que não seja a que queremos, é a viável, é a que foi possível. Ela poderá ser modificada daqui a 2 anos? Sim, mas não temos certeza. Entre esperar os próximos 2 anos com desconfiança e apoiar desde o princípio, eu, sinceramente, prefiro que apoiemos desde o princípio. Lembro, então, uma frase do Oriano Suassuna, que diz: o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Bom é ser um realista esperançoso. Sejamos realistas, o que temos é isso, e eu tenho esperança de que caminhe muito bem. Temos profissionais competentes, bem intencionados, que podem dar vida a essa autoridade nacional e construir a nossa política. E no 1 minuto e 50 segundos que me restam, eu digo o seguinte: já que temos um modelo constituído e precisamos apoiá-lo, precisamos dar um voto de confiança, quais são os próximos passos? Alguns assuntos importantíssimos ainda não vêm sendo tão discutidos quanto o formato da autoridade. E como o formato da autoridade já está definido, chegou o momento de passar a estes assuntos. Por exemplo, o possível conflito de atribuições entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e outros órgãos e entidades públicos. E eu lhes ilustro com o conflito possível entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e Banco Central no que toca ao cloud banking, a colocar os servidores de dados bancários em nuvem. Afinal, se houver uma divergência de opiniões entre Banco Central e a ANPD, o que devemos fazer? Cumprir a determinação da ANPD ou cumprir a resolução sobre cloud banking do Banco Central de 2018? Vejam bem que o Brasil já discute esse assunto há mais de uma década no conflito de atribuições entre CAD e Banco Central sobre atos de concentração de instituições financeiras. E se formos seguir à risca o que a Advocacia Geral da União e a STJ já definiram, no caso Banco Central versus CAD, prevaleceu o entendimento do Banco Central específico e não do CAD. Aplicando-se hoje esse raciocínio num problema de cloud banking,
prevaleceria o entendimento do Banco Central e não da autoridade. Mas vejam bem, não é isso que, em tese, indicam os dispositivos da LGPD. Então, eu acho que vamos dar um voto de confiança à autoridade nacional, principalmente às pessoas que, porventura, vierem a compor este órgão, vamos acreditar e trabalhar juntos. Se não temos o que queremos, temos algo que é possível de ser realizado, vamos acreditar e apoiar. Muito obrigado a todos. Obrigada, Leonardo. Sempre bom saber que existem pessoas otimistas no Brasil hoje. Vamos ter essa esperança. Eu sou mais pelo pessimismo na análise, mas sempre otimista na ação, como já diria Gramsci, né? Mas vamos em frente. Quem sabe conseguimos enfrentar. Vamos trabalhar para que tudo isso que você está dizendo se efetive na prática. Acho que esse é um desafio, sem dúvida nenhuma, que é buscar garantir que essa autoridade, da maneira tal qual ela foi constituída na lei, tenha a maior independência e autonomia possível para encaminhar esse grande desafio de construir uma política nacional de proteção de dados e também pressionar para que o que está previsto, que é a transição do modelo da autoridade, seja efetivamente cumprido, porque foi um compromisso que nós conseguimos construir diante desse ajuste feito em função da mudança na legislação. Eu queria, então, passar agora a palavra para o Sérgio Galindo, representante da Brascom aqui, falando em nome do setor empresarial, sobre a sua visão de quais são os principais desafios para a aplicação da LGPD no Brasil. Obrigada, Galindo, pela participação no nosso workshop. Obrigado, Renata. Queria agradecer em seu nome a organização pelo convite estendido à Brascom. Queria também, em nome aqui da minha companheira Bruna Martins, saudar toda a plateia e também aqueles que nos assistem pela internet e, principalmente, saudá-la festejando todas as diversidades que nós precisamos construir, que nós merecemos, sejam de gênero, de raça, de afetividades, de deficiências, religião ou qualquer que seja. Queria fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está na plateia. Quantos aqui são estudantes universitários? Por favor, levantem a mão. Temos bastante. Quantos trabalham na iniciativa privada? Mais ou menos o resto. E o pessoal da academia? Professores, etc. Beleza. Então, tá bom. Eu preciso começar sempre... Como é que eu passo aqui o... obrigado. Tranquilo. Eu começo a minha palavra com um pouquinho de comercial. Esse é o cartão de visita da Brascom. É uma associação que congrega 74 grupos empresariais. Uma passada ali pelos logotipos, vocês vão perceber que a gente tem grandes empresas mundiais, tem grandes empresas brasileiras e também pequenas e médias empresas, instituições de ensino, principalmente, que são associados institucionais e que nos ajudam com as reflexões que nós precisamos fazer. A Brascom, através dos seus associados, tem uma grande quantidade dos modelos de negócio da era digital ali representados, desde serviços, software, nuvem, Big Data, inteligência artificial e até mesmo as novas fenomenologias, como é o caso ali de agricultura digital e saúde conectada. Nosso conselho de administração e a Brascom é organizada como se fosse uma empresa de capital aberto. São 13 conselheiros, 3 deles são mulheres, todos são os presidentes das suas respectivas empresas ou unidades de tecnologia da informação e comunicação, dependendo do que for o caso, e a nossa diretoria está ali bem enxuta. A Brascom tem como mote um propósito transformacional, que é de trabalhar para um Brasil digital, conectado e inovador, e desde a sua criação ela praticamente se dedica à propositura de políticas públicas e de diálogo governamental.
e do ano passado para cá a gente acrescentou um segundo pilar importante, que é o do emprego, diversidade e educação, e tem sido também uma bandeira da Brascom a promoção da inovação dentro do território nacional. Muito bem. Uma pequena palavra de contexto. Por que é que Lei de Proteção de Dados Pessoais é, na verdade, tão relevante? Ela é relevante porque ela é caudatária de um fenômeno que está inserido na era digital, que é o fenômeno da economia intensiva em dados. Esse chart mostra a variação do fluxo de dados em 2006 para 2014. A gente vê isso pela grossura e pela cor das setinhas. Mas o que mais impressiona é que, nesse período, a gente teve um aumento de 45 vezes o volume de dados trafegados, o que significa uma taxa de crescimento de 99% ao ano. Poucos fenômenos econômicos têm esse tipo de taxa de crescimento. O que levou a uma situação inusitada, que, nos últimos anos, o tráfego de dados superou as transações de comércio exterior e as transações financeiras no mundo. Então, até mesmo pela quantidade, pela grandeza desse fluxo, a gente começa a ver que ele é um fluxo dominante em termos da nossa economia atual e também para o futuro. O Instituto McKinsey, que é o que faz essas estatísticas, estimou que cerca de 10% do crescimento do PIB mundial se deveu a essa economia intensiva em dados. O que é curioso e importante é que isso não para por aqui. Na verdade, a projeção da Cisco em termos de fluxo de dados é de um aumento ainda bastante expressivo. Nós estamos falando aqui de uma taxa possível de 26% ao ano daqui para frente. E não só o crescimento bruto de dados, do fluxo de dados, mas também a natureza desse fluxo de dados. A gente está migrando de uma era de laptop para smartphone, isso já é uma realidade, mas doravante a gente vai estar para uma era de dispositivos, e são eles que vão determinar esse fluxo de dados. O Brasil tem vocações importantes para isso, e esses são os números do setor. No ano de 2018, a gente teve um PIB setorial de 480 bilhões de reais, correspondente a 7% do PIB brasileiro, com 1.220.000 profissionais, dentre os mais qualificados e bem pagos do Brasil. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. E foi nesse contexto, e aqui eu quero ressaltar o aspecto político, que a Lei de Proteção de Dados foi gestada. Ela foi gestada a partir de iniciativas concomitantes do Congresso Nacional, nas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, que foi depois potencializada por uma proposta de projeto de lei que foi de iniciativa do Executivo. Essa tramitação, que durou muitos anos, na reta final ela ganhou em intensidade e em qualidade. Com essa tramitação concorrente, a gente conseguiu chegar num nível tal em que todas as representações, tanto da sociedade civil, quanto da academia e do empresariado, chegaram a um consenso de que o texto estava razoável. Para ninguém o texto estava ótimo, mas para todos o texto foi reconhecido como o texto possível. E então passou-se por um processo de uma construção de coalizão entre que 80 entidades assinaram, entidades e acadêmicos assinaram esse manifesto, tá certo? Pedindo ao Senado que aprovasse a lei da forma como tinha vindo da Câmara dos Deputados. Então, esse processo político é da maior importância, e eu vou voltar para ele mais para o final. Essa nossa lei, ela tem inúmeras virtudes, tá? Eu vou destacar aqui poucas delas, porque eu tenho pouco tempo, mas essas virtudes, elas nos ajudam a ser otimista em relação à capacidade do Brasil de não ficar mais para trás. A técnica de você legislar através de princípios é muito rica, especialmente quando se trata de diplomas jurídicos de viés tecnológico, porque ele evita a obsolescência da lei, como aconteceu, por exemplo, no caso da neutralidade de rede, que a definição do Marco Civil da Internet é uma definição da Internet dos anos 60. Então, aqui nós temos princípios entre fontes do direito, tá certo? E aqui, basicamente, a gente vê um grande dilema, ou uma grande frição entre direitos humanos, privacidade e intimidade, e desenvolvimento econômico, tecnológico, inovação
e livre iniciativa. A lei não é só de direitos e garantias fundamentais. Essa lei é uma lei econômica também. E um grande princípio, um grande rol de princípios intralegem, quer dizer, a lei ela tem que dialogar entre si, porque vários desses artigos eles podem ser conflitantes. E o direito brasileiro tem as ferramentas para fazer esse tipo de exegese e chegar numa solução adequada. A lei também traz um léxico importante, então é todo um dicionário novo, para quem não conhece, para que cada definição tenha o seu significado com bastante precisão. E aqui eu queria destacar essa questão que eu acho que é da maior importância, duas questões da maior importância, que é essa dicotomia entre dado pessoal, que é o dado cujo titular é conhecido, e só de falar de titular a gente já tem a consciência, tá certo, de uma propriedade que é nossa, que é o nosso próprio dado, e o dado chamado anônimo, que na verdade é o dado onde o titular não é conhecido, tá certo? Não quer dizer que não tenha titular, ele simplesmente não é conhecido, que a lei chama de dados anônimos. Segundo ponto muito relevante é que nós estamos diante de uma cadeia de produção diferente de tudo aquilo que a gente acostumou a conhecer da produção industrial. Nós temos no topo da cadeia uma figura empresarial chamada de controlador. E o que ele tem de diferente é que ele tem o poder de fazer com o dado aquilo que ele se comprometeu com o cidadão que irá fazer. E abaixo dele você tem operadores que, na verdade, são subcontratados. E eles têm que fazer aquilo que o contrato que ele tem com o controlador dispõe. Mas, diferentemente das cadeias tradicionais, no tratamento de dados, você pode ter mais de um controlador para o mesmo dado. E isso torna todo o sistema de responsabilidade civil bastante mais complexo. O outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é o aspecto como é que essa economia, ela, na verdade, se estruturou. A gente acha que é meio mágica, né, entregar o dado de graça, mas, na verdade, não é de graça. Nós estamos diante de o que os advogados chamam de um sinalagma, de um contrato entre uma parte que cede o seu dado e recebe de um provedor de serviço uma utilidade. Então, isso muda a lógica, e é daí que vem a lógica econômica. Muito bem. Quais são os principais desafios? Eu vou passar aqui muito rápido. Os principais desafios que hoje nós estamos enfrentando são os seguintes. Temos a autoridade nacional, ótimo, seja ela como for, sejamos otimistas ou pessimistas, a autoridade está constituída. Mas ela está constituída na lei, mas ela não está constituída de fato. Quais são os grandes desafios dessa autoridade? E a autoridade vai ser formada por gente, vai ser formada por um corpo diretivo. Nós elencamos aqui basicamente 3. Primeiro, a autoridade precisa criar confiança social de que o sistema vai funcionar em prol dessa dialética entre direitos fundamentais e desenvolvimento econômico. A autoridade também tem uma responsabilidade de indução econômica. Ela precisa se provar e ser aceita no âmbito internacional para que o Brasil comece a receber os investimentos e os fluxos de dados que advêm do sistema de proteção de dados pessoais e que hoje é valorizado no mundo. E o terceiro é que a autoridade vai ter que modular essa lei, tá certo? Especialmente para dar tratamento para as startups, para as pequenas e médias empresas, porque um relatório de incidente de uma grande empresa não pode ser o mesmo que você coloca, por exemplo, com o pizzaiolo que tem uma pizza delivery ali na esquina. Repara, esse pizzaiolo trata dados pessoais também. E aí, o que a Brascom e várias outras entidades estão fazendo é isso aqui. Nós estamos pleiteando e temos um manifesto, e quem quiser assinar o manifesto, ele está aberto ainda, de definição de quais são as características que a autoridade deve ter e do seu conselho diretor. Uma autoridade competente e eficiente, ela deve promover educação e conscientização e transparência. Ela deve solicitar sugestões ao mercado e dar ao mercado o retorno dessas sugestões. Elas também devem demonstrar compreensão e capacidade para se adaptar às evoluções tecnológicas
tem que agir com razoabilidade, principalmente ao fazer sanções, e tem que estar apta a propiciar segurança jurídica. E olha, gente, os perfis, tá, dos futuros diretores dessa autoridade são tão diversos quanto alguém que entenda de privacidade e direitos fundamentais, até aquele que tem que entender um pouco sobre contratos internacionais de fluxo de dados e técnicas de segurança da informação para avaliar se a empresa tomou ou não tomou as medidas cabíveis no caso de um vazamento. É muito eclético e isso é extremamente crucial. Então, nós estamos defendendo essa grande coalizão. E para não dizer que eu terminei com problemas, esse é o último chart, nós temos, na verdade, uma baita oportunidade. Esse é um relatório de perspectiva de investimento das empresas, que dá conta de 345 bilhões de investimentos somente em tecnologias de transformação digital, que são as investidas, as que estão fazendo a revolução digital de um modo geral. A segurança jurídica que o sistema de proteção de dados pessoais do Brasil vier a conquistar será o habilitador desses investimentos. Muito obrigado. Obrigada, Galindo, pela sua apresentação. Queria passar a palavra agora para a Bruna, representando aqui a Coalizão Direitos na Rede, para falar da perspectiva da coalizão, quais os desafios que nós consideramos os mais centrais para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada, Bruna. Muito obrigada, Renata, e obrigada aos outros palestrantes também. Boa tarde. Não sei, mais uma vez, né, me apresentar. Sou Bruna, analista de políticas públicas e advocacy na Coding Rights, que é uma organização do terceiro setor que tem trabalhado com direitos humanos, direitos digitais e uma interseção de gênero. Agradecer à coalizão também pelo convite. Tenho sido uma das pessoas que tem trabalhado a Lei de Proteção de Dados e a aprovação da própria medida provisória nos últimos anos, junto com outros grandes nomes da nossa coalizão. Então, enfim, vou fazer também um apanhado do que seriam os desafios e esse processo também para a sociedade civil. Acho que, de início, vale mencionar que essa lei ela surge, né, 8 anos de tramitação, 8 anos de debates no Executivo, debates no Legislativo. Então, ela é uma lei que surge de um processo democrático, assim, relativamente justo, né? Relativamente justo, pensando em algumas pancadas que alguns setores, talvez o nosso, também tenham tomado um pouco mais, mas eu acho que faz sentido, é um processo muito exemplificativo de como deve ser uma participação multissetorial na preparação de leis. Por que eu estou falando isso? Toda a discussão da lei, né, quando o Orlando Silva assume a relatoria da lei, do que seria a Lei 13.709, toda a discussão ela passa a ser multissetorial, com mesas que tem o setor acadêmico, o setor privado, o setor público e nós do lado da sociedade civil. E, enfim, né, participar dessas mesas foi uma experiência e participar dessa discussão tem sido uma experiência genial, até para entender mais os conceitos e a importância dos setores nesse debate. Aí, pensando já na LGPD, né, acho que o Galindo falou muito bem que ela não só é uma lei de direitos e garantias, mas também uma lei econômica. Aí, daí eu já puxo 2 pontos. Ela também é uma lei que coloca o consumidor, o usuário, o cidadão no centro da proteção de dados pessoais, ao passo que ela reconhece o consentimento como base legal para o tratamento. E ela também é uma lei que, ao mesmo tempo que ela é econômica, ela reconhece que existe, ela reconhece, né, no texto da lei, que existe toda uma economia de dados, que existe esse câmbio, né, de serviços pelas nossas informações pessoais, e daí ela passa a tentar regular mais esse ambiente para que ele seja mais justo e tenha menos violações. Violações, né, que eu estou pensando, e a gente pode citar vários exemplos, desde a venda dos nossos dados cadastrais na farmácia para planos de saúde, até discriminação algorítmica e outros processos mais relativos. Mas também, acho que o Galindo fala muito bem quando ele exemplifica, né, a Lei de Proteção de Dados é uma lei que se aplica não só ao ambiente digital, mas ela também se aplica a mercados, ela se aplica ao produtor, né, pequeno, ela se aplica ao vendedor ambulante, dependendo da atividade daquela empresa, né? Então, ela é interessante. Obrigada, eu vou falar mais alto. Bom, aí já também partindo para alguns desafios, eu acho que esse processo é todo bastante importante, e uma das coisas que vale reconhecer é o esforço que foi feito
para que ela fosse aplicada também ao setor público, né? Em algum momento da tramitação da lei, nisso no final da tramitação do que virou a Lei 13.709, foram vetados pontos da lei que aplicavam as disposições ao setor público, ou seja, era pensar que um SERPRO, que tem sido uma grande base de dados do setor público, né, do governo federal, do Brasil, não teria que atender às disposições da lei, ele não teria que trabalhar com base nessas novas regras. Era pensar também que a base de dados do Bolsa Família não tinha que ter mais regras de segurança. Então, assim, eventuais vazamentos ou incidentes de segurança que pudessem passar com uma base de dados determinada do governo não poderiam ser resolvidos de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais justa, né? Então, esse é um ponto que é super positivo de todo esse debate da medida provisória 869, que a gente, de fato, consegue reincluir no texto da lei e passar a trabalhar também uma autoridade. Quando a gente fala de uma autoridade, né, que tem essa definição de deveria ser uma agência, não deveria ser uma agência, é independente, não tem que ser independente, eu vou pedir licença para discordar do Parentônio, porque eu acho que não é um debate, nem uma disputa entre os otimistas e os pessimistas. Acho que assim, é uma crítica, né? É uma crítica porque os modelos de autoridade que a gente pensou e tende a trabalhar tendem a ser modelos autônomos e independentes, com independência financeira, com autonomia decisória, e para que ela possa atuar, de fato, nos processos. A autoridade não é só um órgão que vai trabalhar a educação da sociedade. A autoridade é um órgão que vai aplicar multas. E vai aplicar multas não só ao setor privado, como também ao setor público. Então, ter uma autoridade que tenha força, um órgão que consiga ter voz para todos os setores é importante, por isso que a gente fala da autonomia, né? Aí, se eu for pensar em ler ou pensar em citar algumas atribuições da autoridade, a gente está falando de formas de publicidade de operações de tratamento, solicitar informes específicos, tanto ao setor público quanto privado, solicitar relatórios de impacto de proteção de dados, apreciar a petição de titular, ou seja, vocês, cidadãos, tentaram resolver um problema com a empresa ou com o setor público, a empresa não respondeu, a gente pode peticionar a autoridade e cabe à autoridade também ter um poder e um espaço e fomentar esse caminho, né, esse diálogo com os cidadãos. Então, assim, ela, no limite, que ela também é um órgão que não só aplica sanções, como também trabalha com a educação da sociedade para a proteção de dados pessoais, ela ter essa independência e não estar sujeita a eventuais intervenções do Estado é muito importante. E se a gente pensa também no cenário brasileiro, assim, eu acho que, peço também desculpas ao governo, eu acho que a gente não consegue evitar, por exemplo, processos como o aparelhamento da própria Anatel. E a gente, né, pensando num paralelo, a própria Anatel tende a ter algumas decisões muito mais favoráveis ao setor privado do que a sociedade como um todo. Como é que a gente garante isso numa autoridade de dados que, no caso, no processo e no modelo que ela foi aprovada, é apenas um órgão da Casa Civil ou dentro da estrutura da Presidência da República? Aí, já partindo, 5 minutos finais, também partindo para alguns desafios, acho que o primeiro é esse, né? O primeiro é a instituição de uma autoridade que tenha força, né? Que consiga trabalhar esse enforcement próprio da lei e que também tenha uma capacidade técnica com membros do Conselho Diretor que tenham capacidade de decidir e entender esse processo. E também, enfim, né, todos os debates da autoridade falam muito de, por exemplo, generais no próprio Conselho Diretor. E sociedade civil, alguns outros setores, têm batido muito nos generais. Por quê? Porque é muito fácil que exista essa confusão de que proteção de dados pessoais é uma política de segurança da informação, quando necessariamente ela tem outros aspectos, aspecto de trabalhar o direito do consumidor, pensar na requisição de explicação, pensar nos próprios relatórios de impacto. Então, assim, quando a gente fala de tecnicidade dos membros do Conselho Diretor, são pessoas que consigam, de fato, entender a complexidade de todo esse ambiente de proteção de dados pessoais. Aí também falando mais de, né, essa autoridade também vai aplicar sanções que são desde as mais brandas, né, uma notificação ou uma advertência, até as que a gente conseguiu derrubar nessa reavaliação de vetos do Congresso Nacional, que são suspensões por 6 meses ou mais das bases de dados ou da atividade de tratamento de dados das próprias empresas ou daquele órgão do setor público. Então, assim, mais uma vez, a autoridade entender que aquele caso é um caso de reincidência, que aquele caso é um caso que merece uma sanção mais severa e que também não esteja muito suscetível à influência do Estado ou à influência do setor privado ou de qualquer outro setor interessado, também é importante para garantir esse processo.
eu acho também que, assim, né, pensando na autoridade, ela tem alguns desafios regulatórios também. Se vocês derem um Ctrl F na própria lei, eu acho que aparece 15 menções a regulamento. Então, 15 menções a regulamento que vão desde adequar dados pessoais e segurança pública, que é uma situação, né, que é um caso de exceção da lei. Também pensar em dados sensíveis, pensar em direito de revisão de decisões automatizadas, pensar em compartilhamento de dados entre o setor público e o setor privado. E até, se a gente for, né, isso obviamente não está mencionado na lei, mas se a gente for extravasar o argumento, processo eleitoral, a gente tem um novo processo eleitoral ano que vem. Processo eleitoral anterior, a gente teve uma grande utilização de dados pessoais por partidos políticos e campanhas. Essa autoridade também é um órgão que vai trabalhar uma adequação da regulação eleitoral com a lei de proteção de dados para evitar esse uso abusivo de informações nossas para campanhas, ou até também evitar que partidos políticos colham nossos dados com base no interesse legítimo. Então, assim, ou seja, não notifiquem os usuários que aqueles dados são usados para direcionamento. Então, enfim, né, mais uma vez, é um grande desafio. Acho que é um órgão que tem muitos desafios à frente, desde esses mais simples de regulação, né, mais simples, mais complexos, mas que estão mais claros, até os da sua composição, que passam pela tecnicidade e outros processos. Aí, para finalizar minha fala também, a autoridade também tem um órgão acessório, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O Conselho Nacional é um órgão que vai assessorar a autoridade também na concepção da Política Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. E é um órgão que vai ser ele é multissetorial, então vai ser composto por membros de todos os setores da sociedade. E também é como se a gente estivesse, né, fazendo uma transposição do Comitê Gestor da Internet para a proteção de dados pessoais. Então, é um órgão técnico, né, mais técnico de assessoramento, que vai ser capaz de também ajudar na aplicação e formação até de entendimentos. O Conselho também é um outro tema que precisa de muita atenção nessa fase de implementação da lei, ao passo que ele vai ter representações de vários setores, ele vai ter representações de entidades que são bastante importantes ali, que vão ajudar em atividades como elaboração de cartilhas e reforçar esse entendimento próprio da Lei de Proteção de Dados Pessoais na sociedade. Então, enfim, eu acho que, né, tentando já fechar a minha fala, acho que os desafios são muito longos e temos muito à frente. E acho que, assim, né, a lei foi aprovada em agosto do ano passado. Aprovamos a segunda lei em julho desse ano, né, salvo engano. A gente tem a promessa também de um decreto que vai estruturar a autoridade nacional desde julho. A gente esperou até setembro, aí agora a gente já está em outubro. Então, acho que o clamor, assim, o pedido é para que ele saia logo e para que a gente já comece a trabalhar na adequação da lei, na adequação de tudo que ela fala. Porque, obviamente, né, não é uma lei principiológica, é uma lei que regula todo um ambiente econômico, regula a atividade, garante direitos ao mesmo tempo, e ela também não se aplica sozinha. Então, talvez evitar também alguns erros ou falta de entendimento sobre... Pensando no exemplo do Marco Civil, né? O Marco Civil tem alguns processos que são alguns erros de entendimento na própria jurisprudência, mas a gente tem a chance, com a Lei de Proteção de Dados, de fazer melhor, de começar a já pensar na aplicação dela desde agora. Ela entra em vigor no ano que vem, em agosto de 2020. Então, acho que passamos o tempo dessa autoridade estar constituída, do decreto estar pronto, para começar já a trabalhar e fazer o processo de adequação da lei. Aí termino por aqui e agradeço. Obrigada, Bruna. Eu acho que os desafios são imensos e acho que esse momento de constituição da autoridade ele é fundamental para que a gente consiga ter o máximo de independência, porque, como está na lei, os membros da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais serão escolhidos e nomeados pelo presidente da República, depois de aprovados em sabatina no Senado, que nós conseguimos incluir. Mas isso já é um desafio enorme para que a gente possa fazer com que, entre os escolhidos e nomeados, estejam pessoas que tenham condições de atuar com independência, tanto do governo, e também do mercado, né? Então, acho que a escolha das pessoas, né, também, a partir de um perfil técnico, de autonomia, será fundamental. Esse, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Queria agradecer a apresentação do Galindo e abrir
para as perguntas. Nós vamos ter perguntas do público que está nos assistindo remotamente, que eu vou passar para que o pessoal do apoio possa fazer, e aqueles que estejam na sala e queiram fazer perguntas, por favor, já se coloquem em fila aí no microfone para que a gente possa iniciar o processo. A ideia é que a gente faça bloco de 5 perguntas, e aí a gente retoma para a mesa responder, e aí a gente faz um novo bloco de perguntas. Sim, a primeira pergunta é remota. Queria pedir para os palestrantes anotarem aí, porque a gente vai fazer bloco de 5, e aí a gente volta para a mesa. A pergunta remota que a gente recebeu é da Fernanda e é direcionada para a mesa. Ela pergunta: quais são os riscos da cogitada privatização das empresas Serpro e Dataprev para a proteção de dados pessoais e as garantias que a LGPD traz para essa situação? Obrigada. Próximo, por favor, se apresente e aí direciona a pergunta. Boa tarde, o meu nome é Gustavo, eu sou pesquisador no IRIS. E eu queria perguntar o seguinte: considerando que a Lei Geral das Agências Reguladoras teria algumas proteções para evitar que agências reguladoras e órgãos dessa natureza sofressem intervenção política, como a exigência de que o presidente escolha o conselho diretor entre uma lista tríplice selecionada pelo Congresso, como que você, Bruna, no caso, a minha pergunta é para a Bruna, avalia os riscos de intervenção política na autoridade na conjuntura atual, especialmente considerando que o Executivo já demonstrou uma tendência intervencionista nesse sentido, a exemplo do que a gente viu com o COAF? Obrigado. Obrigada, Gustavo. Próximo. Venham à fila, por favor, para que a gente possa fechar esse bloco. Boa tarde, sou Aldo Evangelista, advogado de direito digital. Na verdade, são 2 perguntas rápidas. Uma sobre a autoridade, na opinião de vocês, como ela vai ter a capilaridade para poder atuar na nossa grandiosidade chamada Brasil. A outra pergunta é referente aos entes públicos. Levando em consideração no passado, nós tivemos o Estatuto da Cidade, até a Lei de Saneamento Básico, que foram prorrogados os prazos. E desconheço algum ente público que está colocando a lei orçamentária justamente essa preocupação para se implantar a LGPD ano que vem. Muitos gestores, com certeza, vão alegar ano que vem a possibilidade de pressionar até através do Conselho Nacional dos Municípios para prorrogar esse prazo. Vão alegar em situações. Essa é uma preocupação. A outra, como esses órgãos públicos vão ser fiscalizados? Serão pelos órgãos de controle externo, que nós já temos hoje, Ministério Público, Tribunal de Contas, mas, ao mesmo tempo, eles não têm corpo técnico para isso e nem implementaram também. E a sanção para esse ente público vai ser para o CNPJ do ente público ou para o CPF do gestor do ente público? Obrigada. Próxima. A gente depois retoma para a mesa e faz um outro bloco. Oi, boa tarde. Eu sou Giovana, eu sou pesquisadora júnior do ITS e estou aqui pelo programa IUF. A minha pergunta para a mesa também eu estou pensando na estrutura administrativa da agência e na competência sancionatória dela. Se, considerando o nosso sistema de processo administrativo brasileiro e o duplo grau de jurisdição, a gente não consegue imaginar um cenário em que a gente vai ter muitas demandas judicializadas e que o judiciário vai acabar, enfim, na sua competência até em liminares, acabar influenciando na eficiência do sistema de proteção de dados brasileiro. Obrigada. Obrigada. Quem gostaria de começar comentando? Zé Antônio quer falar do Dataprev e Serpro? Muito obrigado. Muito obrigado a todos os questionamentos. O primeiro a respeito das empresas públicas, né? Naturalmente, ainda há muito pouca coisa definida, apenas a intenção, né? Um processo de privatização, qualquer que ele seja, certamente ele demanda uma análise e um estudo bastante intenso, né? E isso provavelmente não deve ser feito, concluído, melhor dizendo, em breve. Então,
Acho que tem alguns pontos ali que vão ser avaliados e certamente entre esses pontos será a aplicação e a implementação do regime de proteção de dados. No âmbito das próprias empresas, o que eu posso dizer, isso em contatos com ambas as lideranças, seja o presidente, o Caio Paz de Andrade, o presidente do Serpro, seja a Cristiane Erdington, a presidente da Dataprev, um compromisso com a aplicação e com a sustentabilidade desse regime. Ambos têm hoje equipes dedicadas a esse tema e como a legislação vai impactar na prestação dos serviços dessas duas empresas. Então, que naturalmente eu posso dizer hoje é isso, é que existe esse comprometimento e existe esse estudo. Entretanto, como acho que a maioria dos temas e a maioria das perguntas aqui, é necessária a regulamentação da autoridade, né? O que a gente tem hoje é muito pouco para saber, olha, no dia a dia de uma empresa, seja ela pública ou privada, como é que eu operacionalizo a implementação desse regime. Então, o nível de informações ainda é pequeno se comparado ao que a gente vê em outros países que já tem uma regulação ou, eventualmente, uma orientação ou um guia, algo que seja mais palatável e não simplesmente um princípio estabelecido em lei. A pergunta a respeito da capilaridade, ela é bastante importante, pensando que hoje o que a gente tem é um cenário de crise fiscal, será muito difícil uma autoridade não ser bastante enxuta, né? Por isso que eu acho que, tendo esse cenário como uma informação já dada, é fundamental que o Conselho Nacional também seja igualmente bem formado e seja bem estruturado, para que, por meio dele, a gente consiga essa capilaridade nas 5 regiões do país. Eu acho que é uma pergunta muito necessária, porque, sem dúvida, é uma reflexão que as autoridades, tão logo sejam constituídas, possam iniciar esse trabalho, porque eu acho que é fundamental. Só um pouquinho. Você quer comentar sobre esse tema ou esse é outro? Em primeiro lugar, em relação à privatização não é um mal em si. Ela tem que ser trabalhada de uma forma séria. Se vier a acontecer, ela tem que ter certos contornos. E mesmo nos casos de privatizações passadas, as empresas estão sujeitas às regras do Brasil e tem que respeitar essas regras de acordo com o que está na lei. Então, isso eu acho que não muda. Então, é um problema mais complexo. Eu acho que tenho confiança de que o governo vai tratar disso de modo a que, caso seja privatizada, que todas as salvaguardas sejam dadas para que os dados pessoais, nós todos, estejam debaixo sob a proteção da lei. Com relação à capilaridade, veja, eu acho que nós temos na nossa mão hoje tecnologias de transformação digital que tem que entrar no Estado para revolucionar a forma como o Estado atende o cidadão. Hoje de manhã, a minha equipe estava lá num workshop em Brasília e o pessoal do INSS já começou a publicar as melhorias de atendimento dos segurados do INSS a partir da digitalização dos serviços. Isso traz 2 consequências. Traz uma consequência de melhora de serviço e também uma consequência de redução do custo da prestação de serviço. A ANPD ela tem que nascer como uma autoridade já digital. Então, ela tem que botar mecanismos de atendimento ao público usando tecnologias, por exemplo, como chatbot, outras coisas mais, ou chat. A conscientização vai ser fundamental para que a população esteja mais bem informada antes de fazer um telefonema para tirar uma dúvida. Então, é todo um trabalho, na verdade, é uma grande oportunidade de se fazer, de fato, um novo órgão inteiramente digital para a prestação desse serviço. E, por fim, a questão da judicialização. Essa questão é importante mesmo. Só que a gente já tem como uma visão, acho que de experiência, de que
quando você tem um novo sistema de regulação, que de certa forma é o que a gente tem nessa lei de proteção de dados pessoais, e a autoridade será um órgão regulador ou normatizador, independentemente da sua natureza jurídica, esse órgão é que tem a primazia de começar a reflexão sobre como interpretar a lei. Por uma questão temporal, porque as primeiras ações que vão entrar na justiça vão entrar pela primeira instância. Daqui que essas decisões sejam tomadas, passem pelos tribunais e cheguem nos tribunais superiores, que são os que fazem a harmonização da jurisprudência, são anos. Então, esse é um desafio para a ANPD e é o que se espera dela, que ela, na verdade, paute a interpretação, a exegese da lei, para que a justiça beba desta fonte, da fonte administrativa. Tá. Obrigada. Acho que, enfim... Sim. Eu anotei também, obrigada. Acho que no tema da intervenção política, a gente... O artigo 55D da lei, ele fala sobre a composição do Conselho Diretor, né? Do Conselho Diretor da ANPD. Então, ele fala que é composto por 5 diretores, incluído o diretor-presidente, e que os membros serão escolhidos pelo presidente da República, mas, no entanto, os nomes têm que ser aprovados pelo Senado Federal. Então, a gente pressupõe que o Legislativo vai ser um poder atuante na própria nomeação desses membros. Enfim, esse também é um ponto que a gente tentou, né, enquanto coalizão, a gente tentou garantir bastante na tramitação da lei, para que esse crivo existisse, né, e para que também o Legislativo, enquanto poder que foi tão atuante na discussão da própria LGPD, também pudesse participar da seleção de pessoas que fossem técnicas e minimamente com uma capacidade mínima para atuar naquele órgão. Aí, óbvio que a gente pode discutir eternamente sobre influência política, nomeações e seleção, e como esses nomes entram e como esses nomes são sugeridos para o próprio presidente, mas, enfim, eu acho que o modelo que está aqui garantido é uma tentativa mínima de evitar essa interferência política na nomeação dos membros e evitar que esses processos sejam mais enviesados do que eles já poderiam ser. Os nomes que têm sido discutidos para a autoridade, acho que uma parte é bastante interessante, outra parte, assim, opinião bastante pessoal, eu tenho medo, até por ouvir os boatos dos 3 generais, então parece uma coisa bastante temerária em se falando de uma autoridade que vai trabalhar de um tema que é dados pessoais para além de segurança da informação. E, enfim, eu acho que eu gostaria de ver também nomes mais técnicos, talvez comunidade técnica mesmo, atuando nela, para além do Conselho Nacional, mas talvez como um dos 5 diretores. Aí, só fazendo um comentáriozinho muito rápido sobre a atuação do Judiciário e capilaridade. Na atuação do Judiciário, alguns muito teóricos sobre proteção de dados pessoais, eles insistem muito nessa tecla do interplay, né? Então, que é a própria autoridade trabalhando com os demais órgãos, não só do poder público, mas também do judiciário e legislativo, para que essa aplicação seja feita de uma maneira efetiva e que ele consiga essa coordenação. Então, acho que o Galindo já tocou isso e também todos os debates têm falado bastante de uma possível competição, né? Troca entre, por exemplo, órgãos do direito do consumidor com a própria lei de proteção de dados ou o judiciário. Então, assim, acho que esse papel, e quando a gente bate muito na tecla da criação da autoridade, é que essa coordenação já comece a existir e de uma forma harmonizada. Aí, só sobre capilaridade também, a gente tem uma PEC que está em análise no Congresso Nacional, que é a PEC 17, de 2019. É uma PEC que, para além de reconhecer proteção de dados pessoais e privacidade como direito fundamental, ela também restringe a competência à União para regular sobre o assunto. No limite, né, a gente tem algumas leis regionais e locais sobre proteção de dados são feitas nesse meio vácuo, né, regulatório, que enquanto a própria lei não existia, mas talvez seja o momento de pensar, né, se essa competência for restrita, será que cabe regular esses buracos, né, legislativos? Então, será que caberia as próprias administrações locais pensar em novas leis e regulações de proteção de dados, no que já não está regulado na lei federal, né? Então, trabalhar junto, talvez pensar até no modelo da LAI, que foi um modelo super interessante de cooperação entre órgãos, entre prefeituras, governadores e até o próprio Executivo Federal. Leonardo. Bom, o colega que fez a pergunta a respeito da capilaridade, se eu não me engano, fez, na verdade, 2 perguntas. A segunda seria como aplicar a lei ao poder público, sendo que as esferas são muito distintas.
o poder econômico e a estrutura que a União tem e que alguns estados da federação têm é muito diferente, por exemplo, do poder econômico e da estrutura de vários municípios. Então, como aplicar a lei? Eu vou trazer aqui a minha opinião. Assim como a literatura estrangeira, principalmente autores europeus, eu acho que a lei deve ser lida em camadas. A lei é geral, mas não significa que é idêntica para todo mundo. Então, é preciso estruturar camadas de quem pode mais, cumpre mais, até camadas de quem tem menos condição, ser conscientizado para que, paulatinamente, consiga cumprir tudo até lá no alto. Então, não se pode exigir de um pequeno município no interior do estado, muitas vezes sem recurso, para outras áreas, talvez prioritárias, como educação e saúde, um cumprimento integral, imediato e instantâneo da lei. É preciso, primeiro, conscientizar e dotar de condições necessárias. E aí eu acho que, novamente, os diretores e o Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados realmente terão um papel fundamental para delinear essas camadas, de forma que a lei seja cumprida, mas seja cumprida dentro do possível. Segundo aspecto, fica aí o meu abraço e o agradecimento ao Dr. Fabrício Solanha, Coalizão Direitos em Rede, para a colega do ITS que fez a pergunta, um abraço para os amigos do ITS também, a questão da judicialização da Política Nacional de Proteção de Dados. Primeiro que é inevitável, nós não podemos vedar o acesso ao judiciário, porque isso seria inconstitucional. Então, já pressupondo que vai acontecer, como extrair o melhor de um processo judicial? Parece que o grande problema de um processo judicial é que nós não escolhemos o caso a ser discutido. Se houver 10 situações muito boas para se discutir um determinado assunto, mas o que foi judicializado é a número 11, que é ruim, o que os magistrados têm que decidir é o número 11. Eles não podem escolher decidir os outros que não foram judicializados. Exemplo, direito ao esquecimento no Brasil. O caso Aida Cury, ele não lida com a internet, ele lida com um programa de televisão de uma emissora nacional. Então, definir direito ao esquecimento com base em televisão e não uma questão envolvendo a internet, certamente não é o melhor caso. Como que tem sido feito nesse caso do direito ao esquecimento e poderia ser feito em outros relativos à proteção de dados? Ampliar o debate, termos amicus curiae, termos organizações da sociedade participando dos mais diversos setores, termos, quando o caso chegar aos tribunais superiores, inevitavelmente chegará a termos audiências públicas, de forma que a decisão daquele caso, por mais que se aplique a ele, não seja tão e somente a decisão dele, mas seja a criação da nossa identidade nacional de proteção de dados em relação ao assunto como um todo. E isso, na minha modesta visão, eu acho que o Poder Judiciário está aberto a fazer, como tem feito, por exemplo, na questão do direito ao esquecimento. Tem mais perguntas? No plenário tem mais perguntas? Então, se não houver mais perguntas, acho que a gente podia caminhar para aqui. Não sei se os palestrantes querem fazer um agradecimento final, alguma consideração final antes do término. Acho que nós pudemos perceber por esse painel que nós temos desafios, pelo menos de 3 ordens, né? Nós temos desafios da ordem política, que é ainda dirimir dissensos e dirimir situações que envolvem conceitos e interesses políticos e econômicos que envolvem a proteção de dados pessoais no Brasil, uma vez que o Brasil não tem tradição de proteção de dados. Lembrando que essa legislação não se restringe à proteção de dados na internet, mas é uma legislação mais ampla. Então, isso exige todo um debate político de vários setores da sociedade, que não terminou com a tramitação no Congresso Nacional. Acho que nós temos uma segunda ordem de desafios, que são os desafios regulatórios, que envolvem a constituição imediata, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na verdade, nós temos um vacatio legis da LGPD que termina em agosto de 2020. Nós já estamos em outubro de 2019 e seria fundamental que nós pudéssemos ter ainda em 2019 uma autoridade constituída para que, inclusive, os mecanismos de compliance e de adequação que os vários segmentos da sociedade precisam cumprir para estarem aptas
a partir de agosto de 2020, com a entrada em vigor da lei, em vigência da lei, sejam efetuados. Quer dizer, sem uma autoridade, como nós vamos conseguir efetivamente garantir que em 2020 nós começamos a ter a aplicabilidade dessa lei? Então, é importante que esse workshop aconteça. Acho que também o Comitê Gestor da Internet no Brasil tem um papel importante no sentido de ser mais um ator, no sentido de pressionar para que essa autoridade seja constituída o mais rapidamente possível, a partir de critérios técnicos, de independência, né? E acho que nós temos uma terceira dimensão de desafios, que são os desafios, digamos, que eu vou chamar culturais, né? A sociedade brasileira não tem a cultura da proteção de dados. Isso é uma coisa que nós vamos ter que construir com amplas campanhas de sensibilização da sociedade, para que a sociedade conheça quais são seus direitos, compreenda o assunto, né? Ontem, quando nós assistimos à sessão do destaque ao veto das decisões automatizadas, a gente viu o nível de desconhecimento do assunto entre os próprios parlamentares, alguns que foram se colocar lá, não sabendo exatamente do que se estava falando. Quer dizer, se num Congresso Nacional, que eu vi um amplo debate, ainda há confusão sobre determinados assuntos, imagina na sociedade, né? Então, acho que há um processo de mudança cultural, de conscientização, de informação da sociedade, mas também dos empresários, né? Das pessoas que, de alguma maneira, tratam dados e que precisam também estar buscando mecanismos de adequação à lei. Então, acho que são muitos os desafios e acho que esse painel conseguiu, de alguma maneira, trazer todos os desafios colocados. Queria, então, agradecer e passar a palavra para o José Antônio fazer a sua saudação final. Depois vou passar para os demais palestrantes e a gente encerra esse painel. Só mais uma vez agradecer aí a presença de todos, a organização por todo o evento, todo esse fórum que foi muito rico aí, de uma série de debates muito importantes, e me colocar mais uma vez à disposição para toda aquela organização ou mesmo um cidadão que queira trocar alguma ideia ou apresentar alguma sugestão. Fique inteiramente à vontade. O meu e-mail direto é josé.zibert, o sobrenome é meio estranho, mas você pode ver aqui, @economia.gov.br. Fique inteiramente à vontade para encaminhar comentários ou sugestões, porque é fundamental que a gente tenha, enfim, como eu disse, uma instituição formatada nos melhores moldes e nas melhores experiências internacionais, para que o Brasil aproveite esse momento, em vez de considerar um atraso, mas como uma oportunidade única de aprendizado. Então, além de contar com os nossos parceiros internacionais e as autoridades de proteção de dados internacionais, também contar com a sociedade civil e com o setor privado, para a gente contribuir aí para a implementação desse regime da forma mais fluida e sadia possível. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigada, Leonardo. Eu não tenho mais a acrescentar, eu só queria agradecer, parabenizar a organização do IGF brasileiro, que foi impecável, agradecer pelo convite, cumprimentá-los, todos os senhores que estão aqui, os colegas de painel, nossa presidente, os que nos assistem remotamente, e desejar que muito em breve tenhamos uma autoridade efetivamente constituída e em funcionamento, e que ela seja o nosso canal para criar a identidade de proteção de dados do Brasil, que é só nossa e inconfundível com a de qualquer outro estado. Muito obrigado. Obrigada. Galindo. Queria também agradecer o convite, saudar a nossa líder aqui do painel. Eu anotei aqui duas perguntas que eu acho que a gente não respondeu, vou passar por elas muito brevemente. Uma foi sobre a questão de dotação orçamentária, e se eu entendi a pergunta direito, é que isso pode vir a ser usado pelo aparato público, pela administração pública, como uma desculpa para não fazer a conformidade. Veja, eu acho que, na verdade, se eu fosse um servidor público hoje, trabalhando na administração, eu estaria doido para me voluntariar para trabalhar nesse assunto, porque é uma baita
oportunidade de carreira, é isso que vai, na verdade, pautar o futuro. Então, acho que essa desculpa não deve existir. E a outra que foi feita é com relação a como é que vão funcionar as sanções contra o ente público, se vai ser sobre o CPF ou se vai ser de um outro modelo. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente e a gente aponta, na verdade, a pergunta aponta para uma necessidade premente. A gente precisa rever o direito administrativo brasileiro. Não dá mais para que os órgãos de controle vão atrás do funcionário público. Tem que ter uma governança colegiada, como se faz na empresa privada. Quem deve responder primeiro é o órgão e depois o órgão, se detectar que houve algum mal feito do funcionário, e aí trata dele. Com isso, eu encerro dizendo o seguinte: a Brascom, e já tem mais 28 assinaturas, então a Brascom, em conjunto com essas 28 assinaturas, tem um manifesto pela tecnicidade dos membros do Conselho Diretor da ANPD. No nosso entendimento, essa é a bola da vez, essa é a prioridade. Nós precisamos, sim, da autoridade constituída e operante, mas também precisamos que o Conselho Diretor seja técnico, seja eclético, trate de todos os aspectos dessa lei, que talvez seja a lei mais sofisticada que a gente tenha produzido nos últimos anos. Então, quem quiser, quem tiver interesse, como acadêmico, ou como representante do empresariado, ou representante da sociedade civil, quem quiser assinar, entre em contato comigo. Meu e-mail é sergiopaulo.galindo, com 2 L's, @brascom, com 2 S.org.br. É quase um poema, né? Mas, enfim. Muito obrigado, gente. Obrigada, Galindo. Bruna? Bom, acho que, enfim, só para encerrar, de uma maneira geral, a gente evoluiu muito nesse debate. É, de fato, uma lei super sofisticada, uma lei que propõe muitos desafios para todos os setores, mas também tem muitas conquistas, desde a aplicação ao setor público, como também, se eu pensar que é uma reclamação, a gente pensar nessa adequação entre o pequeno e o grande. A lei também fala em normas e procedimentos simplificados, inclusive para empresas e startups, né? Isso, talvez, na interpretação da sociedade civil, isso não é necessariamente uma conquista, é uma norma que precisa um ponto da norma que precisa de um pouco mais de estudo, de pensar o que é startup, o que é empresa de inovação e o que cabe ali aplicar a lei ou não. Mas, de uma maneira geral, é uma lei super importante. Acho que a minha fala foi um pouco pessimista, pensando na mesa, não foi a mais pessimista, mas é porque é um processo longo, é um processo que é um desafio que está sendo imposto agora e que acho que todos temos que trabalhar juntos para a aplicação dessa autoridade e começar a implementação da lei para ontem. E só agradecer o convite mais uma vez. Obrigada, gente. Então, a gente declara encerrado esse painel. Agradeço todos e já fica o convite para que vocês venham amanhã, né, no primeiro painel do dia. São 4 painéis às 9 da manhã. E boa noite a todos.